Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Ordones e hoje nós vamos dar sequência à nossa quarta aula do mini curso sobre fluxo de caixa. Nessa aula nós vamos falar sobre o relatório de conclusão do nosso estudo de caso, que é uma importante informação para tangibilizar a entrega do serviço de consultoria apresentado na nossa análise e no nosso exercício. Para isso, eu já deixei esse relatório pronto. Nós vamos fazer a leitura em conjuntos e também eu vou mostrar para vocês, um formato, uma ideia para que dê um guia, um norte para quando vocês forem fazer esse tipo de serviço enquanto analista, enquanto consultor, vocês tenham uma ideia de como vai manusear isso daí no seu cliente ou mesmo na sua empresa, tudo bem? Então aqui a ideia é bem semelhante a uma redação, onde a gente tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? O ponto importante aqui, principal conforme eu já destaquei, além da gente tangibilizar a entrega do serviço, é também estar tudo formalizado, uma vez que isso vai vir, geralmente impresso e assinado e datado. Então é um documento importante, uma formalização de realmente de tudo que foi trabalhado, tudo que foi discutido. E aqui a gente trazendo essa visão no nosso estudo de caso. Então vamos fazer a leitura em conjunto. Então, de acordo com as informações apresentadas, podemos identificar pelo regime de caixa que a empresa encontra-se em uma situação deficitária, ou seja, suas saídas são maiores que suas entradas. Então, conforme nós falamos na aula anterior, nós concluímos isso, nós verificamos que pelo regime de caixa, realmente ela está no vermelho, que é o próprio nome da entidade no nosso estudo de caso. No entanto, considerando o regime de competência, observa-se uma situação totalmente divergente, ou seja, apresenta um lucro no período. Então, olha só, o primeiro parágrafo de abertura. Eu vou direto ao ponto, muito objetivo e mencionando o que está acontecendo com a entidade, pelo regime de caixa e pelo regime de competência, conforme nós fizemos aí o nosso lançamento. E aí eu vou dar sequência aqui a leitura para o nosso segundo parágrafo. Esse fato acontece principalmente pela falta de estratégia financeira relacionado à gestão dos prazos de recebimento e pagamento da entidade. Observa-se que ela paga os seus fornecedores em 2 vezes, apesar disso concede um prazo maior aos seus clientes, ocasionando um sangramento financeiro. Ou seja, no segundo parágrafo aqui eu estou aprofundando a causa raiz, de acordo com as nossas análises e de acordo também com as informações apresentadas do cliente nesse estudo de caso aqui. Então, nós reforçamos ali que existe um gargalo na gestão de prazo da entidade e reforçamos que ela paga o fornecedor em 2 e os clientes, ela acaba tendo um prazo maior, que seriam 3 vezes. Então, a gente deixa isso muito claro, qual seria a causa. Vamos descendo aqui e ler o próximo parágrafo. No relatório de informações é apontado um valor referente a despesas financeiras e uma devolução de um empréstimo financeiro. Isso demonstra que a entidade vem apresentando problemas de desequilíbrio de caixa já faz um certo tempo. Ou seja, aqui nesse terceiro parágrafo eu destaco aquela informação que nós já identificamos, que essa empresa ela já vem buscando, recorrendo a empréstimos. Então, não é algo que está acontecendo a partir de hoje, a partir da data da consultoria que foi contratada. Então, ela já tem uma perspectiva de devolver o empréstimo, ela já está pagando juros. Então, aqui eu já reforço que é um problema antigo, de acordo com a base de dados do cliente. Não foi um problema que foi criado a partir da consultoria. É um problema que já existia. Aí, provavelmente, pela base de dados, a gente consegue rastrear esse lapso temporal. Dando sequência aqui, vamos dar sequência aqui. Além disso, cabe ressaltar sobre os recebíveis, ou seja, agora falando sobre a parte de pagamento. Foi identificado que a empresa utiliza de formas extremamente arriscadas de recebimento de numerário. São elas cheques e carnês. Assim, recomenda-se que busque operações como dinheiro, cartão de débito, crédito, transferência de numerários e que não exponha a mesma nesse alto nível de risco. Então, aqui nesse parágrafo, no parágrafo seguinte, a gente já menciona no relatório sobre aquela questão que nós identificamos também nos recebíveis, que parte do contas a receber, ou seja, das vendas que foram feitas a prazo, nós identificamos que parte é feito em cheque e parte é feito no carnê. E isso é uma forma arriscada, principalmente se não acontecer uma análise de crédito de forma em conjunta. Então aqui nós reforçamos isso no relatório de forma formal e também nós damos algumas sugestões, algumas outras possibilidades
para que o gestor possa avaliar. Dando sequência aqui, nós mencionamos, olha, um ponto relevante a ser destacado é que a entidade realmente possui um desequilíbrio financeiro no período de análise, e enquanto isso, os sócios estão aumentando o seu prolabore. No mínimo, se torna uma situação a ser questionável, uma vez que não está conseguindo gerir bem o seu negócio, conforme apresentado no relatório em anexo. Então, olha o próximo parágrafo. Realmente eu reforço aquilo que foi apresentado pelo próprio gestor inicialmente, que ela está numa situação de desequilíbrio, a gente faz essa afirmação e ao mesmo tempo a gente faz, de certa forma, uma análise crítica, né? Porque a empresa está num problema. Enquanto isso, o gestor ele está se promovendo, ele está aumentando o seu salário e ele não está conseguindo resolver o problema. Tudo bem que ele buscou a ajuda de um terceiro, né, de um consultor, para poder resolver essa situação, mas no mínimo foi uma ação tardia. Haja vista ali que ele já tem uma expectativa, né, de ter esse aumento do seu prolabore nos próximos meses, conforme a projeção ali que está do fluxo de caixa, tá? Então, no mínimo, conforme apresentado, é uma situação questionável. Ou seja, aqui a gente tem que ter muito cuidado, muito cautela ao ser apresentado, né? Então, a gente não está falando que concorda ou discorda, a gente não está colocando esse posicionamento que talvez é subjetivo. Nós colocamos apenas uma reflexão, né? Então, já tem uma perspectiva, tem uma projeção de estar aumentando o seu prolabore. Será que ele está contando que a consultoria vai ser tão boa assim, que essa contratação resolveu o problema? Né? Qual é o sentido disso? Né? Então, no mínimo, ali realmente questionável a ser analisado. E no último parágrafo, né, nós colocamos, por fim, conclui-se que o mesmo, sendo uma situação de amizade entre as partes, mesmo sendo uma situação de amizade entre as partes, deve ser cobrada a correspondência monetária para a realização do serviço e análise. Uma vez que, de acordo com as simulações apresentadas, uma alteração nos prazos médios de recebimento se resolve o problema do cliente. Então, no último parágrafo, eu faço o fechamento. Nós mostramos que uma única ação, que é a alteração dos prazos médios de recebimento, ele resolve todo o problema. E eu reforço ainda que mesmo tendo uma situação de a proximidade, né, vamos dizer entre os dois, no caso aqui, amizade apresentado no nosso estudo de caso, o consultor deve sim cobrar. Porque às vezes a gente se depara com essa situação em que eu vou atender uma empresa, só que essa empresa é de um amigo. E a gente está começando a carreira, né, muitas das vezes, e fica, e aí, será que eu cobro ou não? Se você está qualificado, se você está buscando informação, isso é seu ganha-pão, você tem que cobrar sim. De repente você pode fazer um ou outro serviço, né, de forma ali de amostragem sem cobrar. Mas um serviço desse tipo, mostrando informações muito valiosas, apresentando onde está a causa raiz, dando sugestão onde que o gestor pode melhorar, né? Nesse caso o amigo também. E ainda assim formalizando num contrato, num relatório, né, que a gente está apresentando aqui, é um serviço profissional, né? Deve ser cobrado assim como qualquer outro. E ainda no relatório a gente destaca as legendas, como ele vai em anexo às planilhas, né? Então nós mencionamos as abas lançamento, fluxo de caixa e DRE, que é a situação atual do negócio, e nós mencionamos também as abas lançamento, fluxo de caixa e DRE, entre parênteses S, né, de simulação, que é a recomendação, a sugestão que nós fizemos. Colocamos a cidade, né, pode colocar a barra estado também, o dia que foi feito, nome da empresa, né, ou nome da pessoa que foi feito, assina, aí está feito ali o nosso relatório de conclusão, tá certo? Então aqui observe que eu não coloquei nenhum tipo de planilha em anexo no relatório, eu não misturei as informações, deixei o relatório apenas com escrito. Isso aqui é apenas uma sugestão, isso não é uma verdade absoluta, é uma recomendação para você iniciar o seu trabalho, né, como analista e como consultor, que isso é muito importante. Haja vista que, uma vez que altera-se qualquer uma dessas informações, a gente vai ter resultados totalmente diferentes, uma análise, um diagnóstico, um prognóstico totalmente diferente. Então é importante ter isso formalizado, tá? Então aqui é um instrumento para isso. O relatório, conforme vocês viram, tem que ser muito objetivo, tem que ser direto ao ponto, porque nem sempre o gestor ele vai ter um tempo para poder parar, para ficar lendo aquilo. E geralmente também esse relatório ele é acompanhado de uma apresentação. Então você marca uma agenda juntamente com o cliente, faz uma apresentação de toda aquela planilha, né, conforme as aulas passadas que nós passamos, mostra, né, o que você fez e explica todo e abre também o espaço para perguntas, tá? Então entregar o relatório é importante, mas também é importante ter um momento ali de apresentar esses resultados, de ouvir o gestor,
né? Entender se essas expectativas foram cumpridas, se o serviço foi entregue conforme o previsto. Tudo bem? Então, basicamente aqui é a nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários qualquer tipo de dúvida que você possa ter. Nós estamos aqui para auxiliá-los nessa jornada. Um grande abraço.